A Juventus nessa temporada acabou ganhando a Copa Itália e 2, 3 dias depois mandou pra fora do clube o Allegri, que era o treinador da equipe, que a gente sabe que é um treinador que na primeira passagem teve muito sucesso por lá, na segunda nem tanto. Venceu essa Copa Itália, mas muitas vezes não convencia. E também o cara despirocou completamente lá na final, xingou tudo, foi expulso os caramba. E parece que isso aí também pesou um pouco pra ele ir pra rua. E desde então a Juventus vem procurando um novo treinador, e um dos caras que estava mais em voga no futebol italiano era o ítalo brasileiro Thiago Motta, que vinha fazendo um grande trabalho de 2 temporadas já no Bolonha, conseguindo terminar o campeonato italiano na 5ª colocação, classificando o Bolonha para uma Champions League depois de muito tempo e liderando alguns itens da Série A italiana, aí, como o maior número de passes tentados por uma equipe no campeonato foi dele, uma das maiores posses de bola do campeonato italiano também foi dele. Então o Bolonha sendo muito elogiado pelo seu jeito de jogar. E aí o Thiago Motta, pelo jeito, não é 100% confirmado ainda, pelo menos até começar o cast não tinha sido, mas a princípio parece estar muito encaminhado já para ir para Juventus. E o Thiago Motta, um tempo atrás, virou um pouco de piada na Europa, né, Rafa? Quando ele veio com aquela teoria dele de que ele queria montar um time no 2-7-2. Aí as pessoas falaram, pô, 2-7-2, mais o goleiro dá 12 jogadores. E que esquema é esse? 2 zagueiros? Não, é que ele vê o campo de forma diferente. Ele não vê, tipo, 2 zagueiros, 7 meio-campistas e 2 atacantes. Ele vê o campo de forma lateral, ou seja, ele vê 2 jogadores ocupando a lateral, a parte esquerda do campo, 2 ocupando a parte direita do campo e 7 jogadores ocupando a faixa central do campo. E nesses 7 ele conta do goleiro ao centroavante, né? Então essa era meio que a forma dele de ver o jogo. Quando ele falou isso, as pessoas não entenderam, ficaram fazendo memes, caramba. E ele realmente teve um começo de carreira um pouco mais complicado. Qual que foi o primeiro time dele lá que ele apanhou lá? Genoa. Foi demitido. Depois ele consegue salvar o Spezia do rebaixamento. Depois chega no Bolonha e consegue fazer esse time jogar bola, a ponto de vários jogadores do Bolonha estarem super valorizados. O pessoal aí tá super empolgado com alguns dos atletas dele. E o próprio Thiago Motta ter subido de piada no mercado para um jogador cobiçado por clubes grandes. E aparentemente está a caminho da Juventus, desculpa. E assim, cara, com um estilo de jogo que parece bem diferente do que a Juventus vem jogando nos últimos anos sobre o Allegri, né? Eu cansei de vir aqui falar mal da Juventus, o pessoal até ficava falando, pô, o Pedro odeia a Juventus. Não tem nada a ver com odiar a Juventus, mas é que eu achava muito feio, chato o jogo da Juventus, e muito abaixo do que a Juventus pode ser, assim. Eu acho que o Allegri, de algumas maneiras, até apequenava um pouco, e é um pouco de contradição, até tava falando isso no outro cast, porque ele jogou como time pequeno contra a Atalanta na final da Copa Itália, mas ganhou. Como diz o John Odd, o alegrismo é triste, mas funciona. Só que agora, pelo jeito, a Juventus vai mudar bastante, porque o Thiago Motta tem um estilo mais controlador de jogo, né? Um estilo mais de posse de bola, em alguns momentos com mais verticalidade e tal, e com menos retranca, principalmente, né? Um time muito menos defensivo. A Juventus, ela muda um pouco a visão, né? A Juventus teve o Allegri por muito tempo, aquele cara, como você disse, né? Efetivo, time não legal. E aí, quando resolve mandar ele embora, eles contratam o Sarri, né? Diferente, completamente diferente. O maluco da bola, pressão e passe e tudo mais. E não dá tão certo. É curioso porque se você olhar, eles ganharam a liga com uma boa pontuação, inclusive, mas pra época, como ganhar a liga era o habitual, era básico, foi considerado não dar certo. Exatamente. É igual o Bayern de Munique tentou, por exemplo, sei lá, vários treinadores recentes, o Nagelsmann, o Ancelotti. Ganhar a liga era o básico, então eles nem foram parabenizados por isso. E quando o Sarri, então, não dá certo, entre aspas, porque, enfim, eles tentam o Pirlo, de novo, um estilo diferente, mas aquele estilo de pegar um cara jovem, um cara, entre aspas, da base, também não dá certo. E eles voltam pro Allegri, falam, quer saber, vamos pro cara que funciona mesmo. E também não dá tão certo, né, cara? Eles não ganham a liga nessa segunda passagem, não chegam perto na Champions, inclusive não disputam, não só porque eles não se classificam, mas também pela questão dos pontos que eles são multados e tal. E agora com o Thiago Motta, eles foram para outro caminho, né? O Thiago Motta ainda não foi confirmado, mas não só eles dizem que ele já tá confirmado, como vários reforços estão começando a ser confirmados, parece que em nome do Thiago Motta, né? Um deles é o goleiro Di Gregório. Do Monza. Foi eleito o melhor goleiro da Série A. Exatamente, fez uma temporadaça e aparentemente foi contratado pelo Thiago Motta. Parece que o Ederson também tá da Atalanta, alguns jogadores do próprio Bolonha. E, cara, essa declaração eu lembro, né? Eu achei curiosa quando ele falou 2-7-2, né? Querendo meio ser do contra, assim. Um cara no chat falou que é o Fernando Diniz europeu, né? Porque ele é o Fernando Diniz brasileiro também, né? Porque ele é brasileiro. Espero que dê certo, cara. Sinceramente, eu não torço pra Juventus, mas eu acho que seria bem legal o Thiago Motta, não só pensando o que ele traz de futebol ofensivo, mas pensando em ser brasileiro mesmo, né, cara? Por mais que ele seja naturalizado, né? Tem falta um treinador brasileiro em alto nível na Europa. E eu gostaria de ver. O Thiago Motta, que disse que os jogadores do Bolonha podem contar com ele a qualquer momento como um pai, um irmão mais velho, um amigo.
Então tem essa estilo paizão de treinador aí do Bolonha. Ele tava falando sobre isso, sobre o jogador. Olha só que doideira. Ele falou sobre isso, sobre os jogadores depois que ele for embora. Ele falou: os jogadores que eu trabalhei aqui podem continuar contando comigo. Me liga. Manda um zap se precisar e tal, né? Então tá aí, cara. Parabéns ao Thiago Mota, que possivelmente vai dar esse passo à frente na carreira. Ele lutou, hein? Batalhou por isso aí, conseguiu chegar lá. Vale ressaltar que, segundo nossos amigos lá da Cautiopédia, os jogadores do Bolonha homenagearam o Thiago Mota nesse último jogo agora de Série A italiana, onde eles perderam pro Genoa, né? Porém, os torcedores não. Os torcedores ficaram quietinhos, meio que ignoraram ali a ida embora dele, porque eles ficaram decepcionados que o cara tá indo justamente para a Juventus. A Juventus, pra quem não sabe, é um time meio que odiado por todas as torcidas da Itália, né? Então tem essa questão aí.